Bom, vamos começar. Boa noite, gente. Hoje é o primeiro evento, a primeira palestra de uma parceria do Inspira Sonho com o Dia Internacional da Juventude. Nós vamos fazer uma série de palestras que vão acontecer entre hoje e amanhã. E hoje é a primeira delas, que vai ser sobre como trazer os objetivos de desenvolvimento sustentável no empreendedorismo do cotidiano. Meu nome é Júlia, eu tenho 19 anos, eu sou de São Paulo, eu estudo Relações Internacionais e eu faço parte do Inspira Sonho, uma organização que visa conectar jovens com oportunidades extracurriculares, e eu sou coordenadora do programa de embaixadores lá. Boa noite, pessoal. Meu nome é Brenda Teixeira, eu estou aqui a convite do Inspirações da Lala, né, representando a Lala como ex-aluna e também fiz estágio nos últimos meses dentro da Lala. Eu tenho 18 anos, eu sou de Osasco, São Paulo, e eu fico muito feliz de ver 40 pessoas aqui para falar sobre também os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Isso é algo que eu não tinha muito durante o ensino médio e eu fico muito feliz de ver tanta gente se interessando pelo tema agora. Sobre isso, eu fundei o Construindo o Futuro em 2017, que é um movimento de adolescentes que criam projetos para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU nas suas escolas e comunidades. Então, estou bem animado para falar com vocês sobre ODS no empreendedorismo do cotidiano. E é isso, pessoal. Oi, gente. Meu nome é Juliana Janot, eu tenho 15 anos, moro no Rio de Janeiro e eu sou diretora-geral do Construindo o Futuro, que é essa organização que o Breno fundou, né? Que é de adolescentes de ensino médio que buscam alcançar os ODS, que a Júlia vai estar explicando um pouquinho melhor para vocês hoje, nas suas comunidades e nas suas escolas. Bom, para começar, a gente queria agradecer o Dia Internacional da Juventude pela parceria, explicando o que é o Dia da Juventude. É um movimento criado pela ONU em 1999 que busca engajar jovens em atividades sociais. E todo ano eles têm um tema central e eles fazem parcerias com várias organizações e vários eventos acontecem a respeito. O tema desse ano é trazer questões, engajamento jovem para ação global, e por conta disso a gente decidiu falar um pouquinho dos objetivos sustentáveis no cotidiano. E bom, desenvolvimento sustentável é algo que vem sido discutido já faz algum tempo, mas muito se fala e nem tanto se faz a respeito. É algo muito mais profundo e sério do que usar um canudo de metal ou comprar uma escova de dentes de bambu. E por conta disso, a ONU, ela criou esses objetivos em 2015. E bom, primeira coisa, o que é desenvolvimento sustentável, né? E basicamente é o desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das futuras gerações de satisfazerem as suas próprias necessidades. Ou seja, é basicamente você usar os recursos que você tem atualmente, mas de um jeito que não acabe com eles, que não degrade o planeta e que consiga dar uma boa condição de vida para as próximas gerações e até para a nossa daqui a alguns anos. E os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU são uma agenda mundial que foi adotada pela Cúpula das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável em setembro de 2015, e ela é composta por 17 objetivos que tem várias metas em cada um deles e que no total somam 169 metas.
E são 17, como eu falei, que vão desde erradicação da pobreza, fome zero, saúde, bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável, energia limpa, trabalho decente, redução das desigualdades, cidades sustentáveis, consumo responsável, todos relacionados a realmente dar uma condição melhor de vida para as pessoas e para a próxima geração, visando não desgastar os recursos que a gente tem atualmente. E entre todos esses objetivos, existe um objetivo principal, que é erradicar a pobreza e promover uma vida digna para todo mundo. E você encontra alguns elementos centrais dentro disso, que são crescimento econômico, proteção ao meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Eles foram implantados em janeiro de 2016 e eles vão funcionar até dezembro de 2030, que são quando eles pretendem acabar com esses trabalhos e já terem uma condição boa para as pessoas. Eles têm a intenção de continuar os trabalhos pelos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, e eles são totalmente relacionados com a mudança climática, que é um problema que vem se agravando nos últimos anos. E, bom, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, eles são a base para os ODS. Eles foram criados em 2000, com a mudança de milênio, e eles eram 8 objetivos que eram um pouco mais gerais do que os ODS propriamente. E em 2015 eles decidiram substituir os ODM por conta do agravamento e do surgimento de mais problemas que o mundo acabou tendo. Você vê problemas, principalmente os relacionados ao meio ambiente, que ganharam muito mais visibilidade na última década. E muito passou a se falar de como é necessário ter uma consciência mais sustentável, que você tome mais cuidado com o uso de recursos naturais, e visando isso, eles acabaram mudando bastante os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. E, bom, só que isso é algo que não pode ficar apenas no papel, e eles visam implementar, só que essa implementação ela não é algo que só a ONU tem que fazer. Vem de fontes internacionais, como a ONU ou outros órgãos mundiais, como o Banco Mundial, mas também pode ser algo mais doméstico, pode vir do seu governo, pode ser do federal, municipal, estadual, mas também ele pode vir do setor privado. E é muito importante que empresas grandes estejam envolvidas nessa causa, porque muito da circulação de tudo que a gente consome vem delas, então é muito importante que empresas adotem esses objetivos. E visando ajudar países, principalmente os subdesenvolvidos, que não têm tanta condição para implementar metas para alcançar os ODS em 2030, existe uma assistência oficial ao desenvolvimento da ONU, que ela ajuda dando recursos, e além disso, para ter mais controle do que acontece, existe um grupo que trabalha com ODS na ONU, que faz um quadro de indicadores locais e que todo ano eles postam índices. Aqui no Brasil ele é feito em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e eles postam o quanto o país já cumpriu algumas metas e coisas do tipo. Oi, gente. Então, agora eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre os projetos modelo. Então, a Júlia acabou de explicar, né, que os ODS, eles não cabem apenas
a grandes organizações, tipo, internacionais, que nem a ONU, ou até somente aos governos a realmente implementar, mas também cabe à sociedade civil e a cada indivíduo e pequena organização. E a gente pode, nós, pessoas normais, podemos implementar projetos para a gente realmente conseguir alcançar esses ODS e ser uma forma de transformação nas nossas comunidades e nas nossas... E agora eu vou falar um pouquinho também de como trazer os ODS para as escolas. Porque, assim, o CF, que é essa organização que a gente falou no começo, a gente trabalha, né, com adolescentes de ensino médio desenvolvendo projetos. E agora eu vou falar um pouquinho dos projetos modelo que a gente tem no CF para implementar esses ODS nas comunidades. Aqui algumas dicas para a escolha dos projetos. É importante sempre que a gente escolha projetos que atendam às necessidades da nossa comunidade. Então, não adianta a gente escolher algum ODS que a nossa comunidade não precise. Então, se você mora num bairro que tem água potável, sei lá, saneamento básico para todo mundo, tipo, não vale a pena você fazer um ODS, trabalhar com um ODS que seja o ODS 7 de saneamento básico e água potável, sabe? Então, você tem que, tipo, sempre buscar o que a sua comunidade precisa. E também projetos que sejam viáveis e que você consiga adaptar de acordo com a sua comunidade. Vou mostrar alguns dos ODS, não, alguns dos projetos que vocês podem implementar para alguns ODS. No ODS 2, vocês podem organizar um projeto chamado Doação de Alimentos Cozinhados Integralmente. Muitas vezes a gente, no dia a dia, a gente consome alimentos e cozinha, enfim, deixando desperdiçando muita comida, sabe? Desperdiçando cascas. E então é uma forma assim que a gente vê também o projeto modelo do CEF, porque como o CEF trabalha com adolescentes de ensino médio, geralmente nas escolas possuem cantinas escolares. E muitas vezes essas cantinas podem desperdiçar muitos alimentos e podem ter alimentos, vamos dizer, que estão ainda podendo ser consumidos, só que eles não foram comprados pelas pessoas, e aí eles acabam tipo, indo para o lixo, e aí pode haver alguma mobilização dos alunos, que pode acontecer através das embaixadas, né, do CF, que são esse coletivo de jovens, né, nas escolas, trabalhando por isso, para mobilizar, sabe, a coordenação da escola para fazer alguma parceria para a cantina para conseguir doar esses alimentos. Então, os alunos podem se mobilizar para, sabe, cozinhar, a reaproveitar as cascas e, poxa, doar para quem precisa, sabe, fazer um sopão, distribuir para pessoas em situação de rua. E eu botei como exemplo essa organização, que é o Just Eat It, que é uma organização britânica da Universidade de Bristol, e eles fazem justamente isso, sabe? Tipo, eles aproveitam os alimentos da cantina e doam para pessoas que precisam. ODS 3, que é saúde e bem-estar. Tem um projeto que a pessoa pode desenvolver rodas de conversa sobre temas da saúde. Nós, adolescentes, a gente sofre muito com problemas como, muito mais, sabe, na quarentena, e diversos problemas também causados pelas redes sociais, desde saúde mental, padrões de beleza, bullying, suicídio, nutrição, e são coisas, assim, importantes da gente conversar, sabe? E desabafar. Então, às vezes, uma roda de conversa pode fazer muito bem a alguém. Então, é uma forma de trabalhar esse ODS. ODS 5, que é igualdade de gênero. Dentro da embaixada do CF, que é esse coletivo de jovens nas escolas, as meninas podem se organizar para fazer alguns eventos voltados à igualdade de gênero, né? Tipo, criar um coletivo feminista realmente na embaixada do CF. E aí aqui, isso aqui é uma foto das meninas da embaixada do CF em Osasco, que elas organizaram um evento para conversar sobre igualdade de gênero. E esse coletivo pode organizar desde saraus das mulheres, conversas de conscientização com meninas e meninos, e também cine debates.
O ODS 8 é uma questão que é um ODS que não é muito acessível a nós, adolescentes, também menor de idade, a realmente conseguir alcançar, porque é de trabalho decente e crescimento econômico. Só que mesmo assim a gente consegue ter algum impacto nisso. Então, por exemplo, na cidade onde eu moro, que é o Rio de Janeiro, a gente tem muitos catadores de lixo e são pessoas que muitas vezes são autônomos e que têm um trabalho que não é digno, sabe? As pessoas muitas vezes não têm, carregam na mão e realmente é difícil para eles terem esse trabalho. Então, como é que acontece? A embaixada do CF pode se organizar para fazer uma campanha para arrecadar fundos para comprar uma recicleta para um catador de lixo. Então, ele pode, com essa recicleta, ele vai conseguir, carregar muito mais resíduos, ou seja, muito mais lixo vai ser tirado das ruas, e ele vai conseguir gerar muito mais renda para ele e para a família dele. Então, é isso, pode auxiliar nesse ODS 8. O ODS 10 é pela redução das desigualdades, que a Embaixada do CF pode ter uma articulação pela inclusão de alunos deficientes nas escolas. Então, muitas vezes as escolas não aceitam alunos deficientes e também não tem uma estrutura acessível, se aceitam, sabe? Então, podem mobilizar a coordenação da escola a incluir alunos deficientes nas escolas. E não apenas incluir, mas deixar isso a escola acessível, sabe? Colocar rampas, ter funcionários auxiliares para os alunos que têm deficiência mental. E também os alunos podem organizar entre eles grupos de estudos para aprender Libras, sabe? Porque as pessoas surdas, elas são brasileiras, mas muitas vezes, a gente brasileiro não aprende Libras na escola, sabe? Então é meio bizarro, assim. Então, é uma forma de reduzir essas desigualdades. O ODS 11 é Cidades e Comunidades Sustentáveis. E o que pode acontecer? Podem fazer hortas verticais em muros da escola e da comunidade. Ou seja, eu sempre penso nisso, assim, cara, a gente sofre com aquecimento global, a gente realmente, a maioria dos alimentos que a gente come não são orgânicos, e o que não falta é muro, é parede vazia, sabe? Poderia ser ocupada com hortas. Então, é bem, sabe, olhar para as paredes que a gente tem e realmente implementar isso. Então, pode reaproveitar garrafas PET e fazer uma hortinha que pode servir até para a cantina da escola, sabe? Para as pessoas que moram na escola, que frequentam a escola. E o bairro também pode ser. E o ODS 12 é consumo e produção responsáveis. E a embaixada pode organizar um cine-debate com o filme O Verdadeiro Custo, que é esse filme que está com cartaz aqui, que esse filme ele mostra os impactos socioambientais da moda que a gente consome, sabe? Desde as pessoas que produzem com trabalho de semi-escravidão até os impactos ambientais. E isso, quando eu assisti esse filme, eu fiquei muito impactada, assim, eu realmente repensei a forma que eu consumo. Então, às vezes, assistir um cine-debate pode fazer com que várias pessoas que estão assistindo possam já repensar o consumo delas e começar a consumir com marcas mais responsáveis e que não utilizam trabalho escravo ou degradem o meio ambiente. E o ODS 14 é organizar, se a sua cidade tiver praia, né? Mas se ela não tiver praia, organizar na cidade, em algum lago, sei lá, em algum lugar que tenha lixo, né? No chão e tal. Uma coleta de lixo. E isso pode acontecer, com a comunidade escolar, sabe? Os alunos podem se reunir para um dia eles irem para a praia, chamar os funcionários também, porque é uma coisa que pode ter bastante impacto, assim. Geralmente, quando acontecem essas coletas de lixo, muito, muito lixo é coletado, e isso tem um impacto muito grande nos nossos oceanos, que é o ODS 14, que é a vida na água, né?
E Então, agora o pessoal, Breno vai falar um pouquinho sobre como desenvolver projetos. desculpa ter cortado rapidinho. Então, como a Júlia foi falando da importância dos ODS e depois a Juliana ela complementou falando tipos de iniciativas que você pode tomar na sua comunidade para realmente fazer alguma coisa sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável, que a gente mais precisa do que nunca agora. Eu vou falar agora um pouco sobre como a gente consegue desenvolver projetos para isso. Só que antes de saber como desenvolver projetos, acho que é legal contar uma história de como não desenvolver projetos. Então, acho que eu vou até parar um pouco aqui de compartilhar a tela. Opa, acho que vocês conseguem me ver bem agora, certinho. Tem dentro tem uma empresa de negócio social que chama Tons. Então, qual foi a ideia dessa empresa para resolver o problema que eles viam? Essa é uma empresa de sapatos e a partir do que você comprava um sapato, né, eles davam outro sapato para alguma pessoa em situação vulnerável. Então, a ideia por trás da Tons, ela é ótima. Você pensa na Tons e você fala, caraca, toda vez que eu comprar um sapato, eu vou estar ajudando outra pessoa a conseguir ter um sapato para vestir também. Eles conseguiram, a partir das compras que as pessoas fizeram, doar 95 milhões de sapatos pelo mundo. Só que tem um problema. Quando eles chamaram pessoas para fazer uma análise de dados, entender o impacto realmente que a Tons teve, essas pessoas, esses cientistas, eles chegaram que a Tons não teve nenhum impacto e teve até um impacto negativo. Quando eles pensam que não teve nenhum impacto, é o fato de você dar o sapato, essencialmente não melhorava nada na condição social da pessoa. E a outra coisa que acontecia também é que você acabava com os comércios locais de sapatos, as pessoas ficavam dependentes desse modelo de receber sapatos da Tons, e acabava que comerciantes locais não conseguiam mais vender. Então, a Tons estava tentando de alguma forma combater a pobreza, mas ela estava gerando mais pobreza ainda. E o mais engraçado também é o impacto na educação. As crianças, quando elas receberam o sapato, elas começaram também a sair mais, não por sair mais de casa, mas eles começaram a brincar muito mais do que eles brincavam antes e pararam de fazer a lição de casa. O que é um impacto negativo que também acaba sendo interessante. E uma das coisas que aconteceu foi, a Tons, ela só teve essa ideia a partir de um modelo que eles já existiam. Então, eles tinham esses sapatos deles, e eles falaram, não, por que não começar a dar sapato? E quando a gente pensa na intenção da Tons, ela foi ótima. Eles queriam ajudar o mundo de uma maneira que está dentro do próprio modelo de negócio deles. Só que, de fato, eles tiveram um impacto negativo. Então, isso, para mim, gera uma das maiores importâncias de quando a gente pensa em desenvolver um projeto na nossa comunidade ou qualquer tipo de problema que a gente quer resolver. A gente realmente tentar entender quais são os problemas que essa comunidade está passando. Então, quando você pensa nos objetivos de desenvolvimento sustentável, por exemplo, a ideia não é só você ver um objetivo, por exemplo, educação, e do nada você falar, ok, eu vou numa escola pública, agora eu vou começar a falar sobre algum tipo de matéria que às vezes eles nem têm a necessidade. O que é mais interessante, por exemplo, voltando a esse exemplo de educação, se você quiser criar um projeto sobre educação e ajudar a melhorar a educação em uma escola pública, primeiro vai lá, tenta entender as necessidades, tenta entender quais os desafios dos professores, quais são os tipos de matérias que os alunos estão indo mal. A partir desse entendimento que você tem sobre os problemas da comunidade, por mais que às vezes você até mesmo sofra deles, quando você tenta entender na visão de outras pessoas, você diminui a probabilidade de você ter uma solução baseada só no que você sabe, que muitas vezes é uma visão limitada da realidade. Então, isso é uma das coisas mais interessantes, porque quando você quiser desenvolver um projeto, tenta entender quais são realmente os principais problemas que estão acontecendo e não só entender por sua própria intuição, mas tentando ouvir. Às vezes você quer entrevistar alguém, por exemplo, entrevistar um professor e ver as dificuldades, igual eu estava falando. Então, isso é uma das coisas bem interessantes quando você quiser criar um projeto, né? E depois que você desenvolver esse senso de empatia, aí é interessante você começar a pensar nas soluções e também pensar soluções junto com a comunidade que você está trabalhando. Não só você tentar tirar da sua própria cabeça e achar que você está resolvendo o problema das outras pessoas, mas quando você desenvolver um projeto, você tentar criar essa solução junto com as pessoas que estão sendo impactadas por elas. Isso é uma das coisas que eu, pelo menos, acho mais interessante. Toda vez que você for criar um projeto, a primeira coisa, essencialmente, é você tentar criar um senso de empatia pela comunidade, e aí depois você começa a ter as ideias. E mesmo depois de você começar a ter as ideias, você começar a desenvolver soluções, você começar a pensar assim, então, os alunos estão com dificuldades em física e matemática, então vamos toda segunda lá à tarde dar aula de física e matemática nessa escola, voltando esse exemplo de educação, por exemplo, se você quiser fazer isso. Mesmo assim, mesmo as ideias que você teve, elas podem não ser o mais eficientes possível para ajudar os problemas locais. Então é interessante também que você, mesmo depois de ter as ideias de projeto que você queira criar, você
tenta receber esse feedback também da própria comunidade. Então, eu acho que só ressaltando a importância de a gente conseguir ouvir atentamente as necessidades da comunidade antes que a gente tente desenvolver soluções para isso. E outra coisa legal também para você pensar dentro de cada problema, existem diferentes categorias que são gerais. Por exemplo, vamos supor que ninguém soubesse de mudanças climáticas e ninguém soubesse que as pessoas precisam de educação de qualidade. Essa categoria em comum seria que não tem uma conscientização sobre tal problema. Então, existem diferentes categorias. Às vezes é financiamento para resolver esse problema localmente. Às vezes é talento, tipo, pessoas que vão estar trabalhando para desenvolver, por exemplo, uma solução para mudanças climáticas. Existe uma variedade de necessidades diferentes que variam de acordo com cada problema. E quando você consegue entender essas categorias de acordo com a sua escola, por exemplo, você quer criar um projeto para o DS13, né, que é combate a mudanças climáticas, igual eu estou falando aqui, e aí você fala que você vai conscientizar as pessoas na sua escola sobre os problemas de mudanças climáticas em si. Só que aí, meio que todo mundo da sua escola aprendeu isso numa aula com o professor. Por que você vai criar um projeto para fazer algo que as pessoas já sabem? Tenta pensar em outra categoria desse mesmo problema. Às vezes, o que falta é fazer uma arrecadação e vocês, não sei, trazerem uma tecnologia inovadora, trocarem essas lâmpadas da escola por LED. Painel solar é muito caro, mas numa utopia, você colocar painel solar na escola a partir de uma vaquinha, às vezes pode ser mais eficiente do que você gastar seu tempo criando cartazes para algo que as pessoas já sabem, por exemplo. Então, outra coisa interessante toda vez que vocês forem criar um projeto, você entender as diferentes categorias desses problemas e como você consegue criar soluções para a categoria que está mais necessitando dentro da sua região. E agora uma coisa não muito a ver com desenvolvimento de projetos, só que é legal para os ODS quando você pensar em criar soluções, como os ODS estão interconectados. E eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou ver se a galera interage no chat, mas para vocês, qual que é uma das maneiras mais efetivas de você combater mudanças climáticas? Se vocês quiserem comentar no chat, deixa eu só ver. Ninguém comentou nada, mas normalmente a galera pensa em carros elétricos, normalmente as pessoas pensam em hábitos alimentares, que é uma coisa muito importante também, só que tem algumas coisas em específico que ninguém pensa e são de outros problemas que estão totalmente interconectados. Teve um projeto que chama Projeto Drown, acho que é Drown Down, uma coisa assim, que em 2017 eles fizeram uma pesquisa para ver quais eram os 100 jeitos mais efetivos de você combater as mudanças climáticas. E o sexto era você educar meninas em acesso que normalmente mulheres não têm acesso a uma educação, principalmente educação básica. Por quê? Porque aí, a partir disso, eles viram que você tinha um menor impacto em relação à quantidade de filhos que as pessoas têm, e elas começam a ter mais filhos mais velhos, e a partir disso, meio que diminui a quantidade diminuindo a quantidade de filhos que as pessoas têm, diminuindo a quantidade de recursos também que elas meio que vão gerar, quantidade de carne, por exemplo, que elas vão comer e gerar emissões. Então, pelo simples fato de um problema que é igualdade de gênero, falei errado, desigualdade de gênero, esse problema que às vezes a gente pensa que está não conectado com mudanças climáticas, ele está totalmente interconectado. E você promovendo igualdade de gênero na educação, principalmente em lugares de países de renda baixa, você consegue promover uma luta contra mudanças climáticas também. Claro que eu não estou falando que esse é o único jeito, né? Tem vários jeitos diferentes, mas é legal ver que você vê diferentes ODSs, nesse caso, misturando um com o outro. Então, quando você desenvolver projetos na sua comunidade, é você tentar entender se eu quero fazer um projeto sobre de alguma área dentro da sustentabilidade, algum dos ODS dentro da sustentabilidade, será que não tem outro objetivo? Até às vezes mesmo a erradicação da pobreza, que é o primeiro, que tem a ver com esse objetivo. Será que tem outra, até mesmo das 17 objetivos, tem outras 169 metas atrás, né? Dessas 169 metas, será que não tem alguma que ela tem a ver uma com a outra? E aí, à medida que você vai costurando essas ideias, você consegue ter um entendimento maior do problema, como a gente estava falando agora há pouco, e você consegue desenvolver melhores soluções a partir disso. Então, acho que só resumindo as duas ideias, assim, a primeira é a importância de realmente você conseguir escutar a sua comunidade e os problemas que a sua comunidade tem, e você olhar para os UDSs, não começar a ter soluções, mas você até mesmo, igual eu estava falando, dessas 169 metas, você pode tentar olhar cada uma e como ela interage com a sua comunidade. E a partir desse entendimento, você começa a criar soluções em conjunto com as pessoas que estão sofrendo desses problemas.
E a segunda coisa é entender como esses problemas dessa comunidade estão interconectados e, às vezes, quais são as medidas que você pode tomar que você resolve eles ao mesmo tempo. Então, acho que essas são as principais ideias quando você pensa em desenvolvimento de projetos baseados nos ODS. Bom, então é isso, gente. Agora a gente vai deixar um tempinho para quem tiver dúvida, quiser falar alguma coisa. E outra coisa que eu queria falar é quem tiver interesse em ganhar um certificado de, tipo, participou de uma palestra por 1 hora para mandar para faculdade, horas complementares, esse tipo de coisa, é só mandar e-mail para tainá@inspirasonho.com.br, Tainá com TH. A Tainá vai escrever no chat, provavelmente, o e-mail dela. E é isso. Agora a gente vai liberar esse tempinho para qualquer coisa que vocês queiram falar. Eu queria falar também um pouquinho, Gil, que o CF, ele vai abrir futuramente, daqui a, acho que 1 mês, 2 meses, enfim, em breve, inscrições para embaixadores. Então, basicamente, os embaixadores são esses líderes da embaixada, né, que trazem o CF para suas escolas. Então, se você é um jovem de ensino médio e você gostaria de, ter um grupo na sua escola para realmente desenvolver, né, projetos para alcançar os ODS, você pode se inscrever para ser embaixador. Mas se você, enfim, não tiver tempo, já estiver envolvido com outras coisas, você pode, tipo, conseguir alguém lá na sua escola para se inscrever, e aí você consegue ter um CF e participar dos eventos também. É isso. Muito legal. Obrigada, Ju. Mas é isso. Deixa eu ver se tem alguma. Tem uma pergunta, gente? Não. Podemos encerrar. Breno, você quer falar mais alguma coisa também? Eu só queria comentar um pouco com vocês. Quando eu trabalhava bastante no Construindo o Futuro, às vezes eu me sentia dentro do ambiente escolar muito sozinho nessa ideia de você conseguir criar projetos e você querer transformar sua comunidade de diferentes maneiras. Então, e eu acho que nada melhor do que quando você começa a ter pessoas que estão nessa mesma jornada que você de querer promover ações que transformem o mundo. Então, abriram, eu não sei exatamente se estão abertas ainda ou não, acho que estão em rolling basis agora, que é tipo, já encerraram as inscrições, mas você ainda pode aplicar. A Latin American Leadership Academy, que é a LALA, que é uma das organizadoras desse evento, está com as inscrições que você pode fazer, mesmo estando em rolling basis ainda. E a LALA é o maior, na América Latina, é o maior programa de desenvolvimento jovem, assim, que tem como objetivo a LALA é promover desenvolvimento econômico sustentável. Então, você vai conhecer diversas pessoas fantásticas dentro desse programa que vão estar também querendo criar soluções para os problemas das suas comunidades, para os problemas que as pessoas se importam bastante com eles. Então, é bem interessante para vocês que não conhecem a LALA ainda, que está umas organizadoras desse evento, poderem aplicar também e fazerem parte do maior rede assim de jovens hoje que estão fazendo que estão fazendo projetos incríveis assim para transformar essas comunidades. Então, Pois é, eu acho que eu também sou alumni da Lala, e realmente a Lala é essa organização incrível que, tipo, realmente auxilia esses jovens, né, empodera eles para eles realmente fazerem uma diferença. E eu acho que tem a ver com o evento de hoje também, porque o evento é sobre empreendedorismo, e muitos jovens da Lala, ainda jovens, assim, fundam iniciativas e projetos, como o Breno, né, que fundou o CF, e isso traz ao, ao que a gente está falando, né, do Dia da Juventude, né, a importância do jovem nesse processo de realmente alcançar os ODS e de construir um mundo melhor. Então, tipo, se você é um jovem e você realmente tem vontade, né, de contribuir para o mundo, sabe, vale a pena entrar para esse universo do impacto social, de você entrar para iniciativas que contribuam para um mundo melhor. As inscrições para Lala, elas fecham hoje, aí depois começa o Rolling Basis. E não precisa estar no ensino médio para aplicar.
Eu, por exemplo, estou aplicando agora, eu já estou na faculdade. E aproveitando isso, para quem tiver interesse em entrar nesse mundo do impacto social e não tem muita noção de como começar, onde começar, eu queria convidar vocês para seguirem o Inspira Sonho, a organização que eu faço parte. A gente divulga oportunidades desse tipo todos os dias. Nós temos uma plataforma que tem, no momento, mais de 50 oportunidades extracurriculares abertas. É muito incrível. Além disso, a gente tem um programa de embaixadores que busca capacitar jovens líderes, que acontece todo ano. Então, eu convido vocês para seguir a gente. É show. Recomendo. Então, é isso, gente. Muito obrigada a todos que vieram. Eu acho que tem uma pessoa que pediu para falar no microfone aqui no chat, pelo que eu li aqui. Tem uma pergunta do Rodrigo. Tem uma pergunta do Rodrigo. E pera. Eu não sei quem pediu, eu não consigo achar, mas a pessoa que pediu pode abrir o microfone. Oi, gente, boa noite. Eu sou o Rodrigo, sim. Eu tinha uma pergunta e, primeiramente, muito obrigado pela palestra. Eu acho que foi extremamente construtiva, eu acho que ajudou bastante. E eu coloquei no chat a pergunta, mas de qualquer forma eu vou falar aqui, já que eu abri o microfone. E seria, que dica vocês teriam para ter ações de impacto durante a pandemia, já que a gente está em condições tão anormais e não, né, a gente não pode alcançar todo o potencial que a gente teria normalmente? Quem fala, gente? Quer falar, Breno? Ou quer que eu fale? Eu posso ir também, para mim. Quer que eu vá? Onde faz, se você preferir. Tranquilo. Vai, depois eu falo. Rodrigo, essa pergunta é uma pergunta muito interessante, porque isso foi uma das coisas que eu estava pensando muito durante a pandemia, né? Como a gente consegue, às vezes, até ajudar pessoas que a gente não pode estar em contato físico, a gente não consegue até mesmo arriscar nossa própria vida. Acho que essencialmente, a primeira coisa é, qualquer coisa que você pensar em fazer de impacto social, seria algo que diretamente você tem que fazer em quarentena, né? Então, teria que fazer de alguma forma online. Uma das coisas que eu vejo mais legais que estão acontecendo ultimamente são esses diálogos que estão acontecendo online sobre diversos problemas diferentes que estão ajudando bastante, como o Inspiração está fazendo agora, a Lala já fez alguns também, tem o pessoal do Eco Quarentena que faz também, vários diálogos interessantes que conseguem promover a educação das pessoas sobre diversos problemas durante a pandemia. Agora, se você quiser fazer coisas mais práticas, eu vou dar um exemplo, assim, de algo que eu ajudei durante a pandemia. Tem uma organização que eu estava ajudando, eu estava trabalhando junto, e vou ter provavelmente muito mais envolvimento agora, que chama Doe Direto. O que a gente faz? A gente recebe doações e transfere direto para pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, isso começou durante a pandemia, né, de arrecadar dinheiro e, a partir disso, tentar dar direto para as pessoas, porque a gente acredita que a gente não sabe a necessidade das pessoas que estão em maior situação de vulnerabilidade, elas mesmas sabem. Então, se elas precisam, às vezes, pagar aluguel, ou às vezes elas precisam usar para alimentação, ou às vezes usar para diversas coisas diferentes, essas pessoas vão saber suas próprias necessidades, não a gente vai saber a necessidade de outras pessoas. Então, durante a pandemia, o que eles faziam interessante eles, durante a Doe Direto como um todo, pegava esses recursos e a gente transferia direto para a conta bancária da pessoa. Então, em vez de a gente dar o dinheiro pessoalmente, ou dar um cartão, ou fazer alguma coisa assim, uma pessoa de uma ONG local que a gente fazia parceria, eles conseguiam mapear as pessoas que normalmente recebiam Bolsa Família e que precisariam dessa ajuda extra do Doe Direto. Então, às vezes, você tentar pensar, dentro dos problemas que você se importa, quais são os jeitos que você consegue fazer para que você não tenha um contato direto, né? E, a partir disso, você consiga promover jeitos eficientes para ajudar as pessoas durante a pandemia. Mas eu acho que a melhor dica de todas sobre isso é você, ao invés de, agora na pandemia, criar algo novo, se você estiver sozinho, por exemplo, é você entrar em algo que já existe. Você entrar em organizações que estão ajudando na pandemia e que já tem uma estrutura sólida para ajudar durante isso.
né? Ou até mesmo você arrecadar, às vezes o que você pode fazer também é arrecadar dinheiro para ajudar próprias organizações que vão estar morrendo. Por exemplo, a Teto, ela está se ferrando muito agora, porque a Teto é uma organização normalmente que as pessoas se juntam e elas constroem moradias para as pessoas em vulnerabilidade social, só que agora a Teto não pode fazer nenhuma atividade. Como um grupo de 20 voluntários de uma faculdade vão construir uma casa no meio de uma pandemia para alguém. Então, a Teto está precisando realmente de dinheiro para se sustentar. Então, às vezes, uma das coisas que você pode fazer também, além de se engajar em, talvez, instituições que já existam, é você ajudar as instituições a elas se manterem, instituições que você se importa elas se manterem. Então, por que não ajudar a fazer uma arrecadação de fundos para manter uma Teto, por exemplo, se você se importa com essa causa? Ou se tem certeza que existem diversas organizações de impacto social que, se não receberem ajuda financeira agora, elas vão falir durante a pandemia. Então, é interessante, às vezes, se você não conseguir criar um projeto sozinho, uma opção é você entrar em algo que já tem uma estrutura sólida e está funcionando, e se você não quiser isso, você pode fazer com que organizações que vão falir, elas continuem funcionando. Mas acho que isso é mais ou menos o que eu penso assim, de como você consegue se engajar com o impacto social durante a pandemia. Muito bom, Breno. Eu achei que ficou bem completo, assim. Vou complementar aqui com duas coisas que eu pensei também. Que eu pensei em algumas iniciativas que estão surgindo, justamente do que o Breno falou, né? Tipo, ver as necessidades do momento. Então, um dos problemas, assim, que veio à tona com a pandemia é a questão das aulas, né? Dos estudantes que estão sem aula e, sabe, a questão do Enem e precisam estudar. Então, eu estou vendo surgir várias iniciativas de pessoas que estão criando projetos para dar aula, sabe, online, mentoria para estudantes que vão fazer o Enem ou que estão precisando estudar. Então, tipo, aula de reforço de matemática, história, enfim, o que as pessoas precisam. Então, é uma forma de você se voluntariar durante a pandemia. Outra questão também é uma organização super legal que acho que veio para o Brasil faz uns 3 meses, assim, mas que ela é da Argentina, se chama MEDMASK, MED, MASK, que eles produzem máscaras, né, para as pessoas que precisam na pandemia, só que reciclando materiais que você tem em casa, usando raiz, sabe, tecidos, e aí produzem aquelas máscaras que tem aquele plástico assim na frente, sabe? E aí doa para o que as pessoas estão precisando nesse momento, que são máscaras. Então, às vezes tem coisas que você consegue fazer dentro de casa, assim, sabe? Outra questão também são eventos online, né? Como o Breno disse, como que a gente está fazendo hoje. Então, eventos de conscientização. Você pode fazer algum tipo de, sabe, se organizar com amigos, colegas e postar nos Instagrams, nas redes sociais, cartazes de conscientização sobre alguma causa, vídeos, e inspirar as pessoas no dia a dia delas a conhecerem melhor alguma causa social e também fazer arrecadações, tipo vaquinhas, para você, enfim, ajudar alguma causa já existente, alguma organização, que nem o Breno falou. Espero que tenha respondido essa pergunta. Hoje, quer falar? Vou complementar um pouquinho. Eu e a minha mãe, a gente fez uma vaquinha mês passado, retrasado, e a gente arrecadou dinheiro e a gente comprou 70 cobertores, 70 meias e 70 toucas e a gente doou para uma paróquia. Então, esse é um exemplo de coisas. E a Ju também falou de projetos de cursinho. Eu, inclusive, faço parte de um que chama Projeto Estuda Comigo no Instagram. A gente está precisando de aluno, de professor, de tudo. Então, são coisas assim. Inclusive, a próxima palestra que vai acontecer 8h30, nesse mesmo link, é como se engajar em oportunidades, que envolve todo esse tipo de coisa. Então, quem tiver interesse nesse tipo de coisa, pode até ficar, ou sai, entra de novo, que os palestrantes vão estar falando um pouquinho disso. E outra coisa, eu sei que a Rafaela quer fazer uma pergunta. Rafaela, você pode abrir o microfone e falar. Oi, assim, eu estou desenvolvendo um projeto de pesquisa sobre sexualidade e adolescência, que é um assunto que me afeta bastante, tanto por eu ser adolescente, e eu querer entender o que está acontecendo com a minha geração.
E com o passar da pesquisa, com o tempo, eu fui descobrindo que a gente está com muito problema. Tipo, muito problema de não saber o que é DST, não saber como transmite, não ter liberdade para conversar sobre o assunto, tanto na escola quanto com os pais. E eu tô pensando, assim, só idealizando mesmo, de abrir um projeto de ação para conscientizar, para conversar com os adolescentes sobre isso. E eu queria saber se seria melhor eu me aliar a algum outro projeto que já exista ou eu desenvolver o meu próprio com os meus objetivos. E eu queria saber se eu poderia usar uma das ODS como motivação para isso. Eu fiquei pensando assim, né? O que você falou de se juntar a alguma organização existente ou fundar seu próprio projeto. Foi uma questão que eu estava passando também há um tempo atrás, antes de eu entrar no CF, que eu já estava querendo começar algum projeto, assim, meio assim, na forma do CF, sabe? Só que eu acho que, enfim, dá mais trabalho, assim, porque você tem que repensar tudo de novo que alguém já teve esse trabalho de pensar, sabe? Então eu teria que montar toda a estrutura, pessoas e realmente, sabe, mover muito, gastar muito mais tempo para chegar no mesmo objetivo, sabe? Que é o objetivo final, que é a causa, né? Então eu conheci o Breno e aí eu acabei entrando para o CF, né? Então, porque ele já tinha toda essa estrutura, ele já tinha fundado o CF. Então, foi muito mais fácil e eu consegui ir além, porque o tempo que eu gastaria, tipo, fundando um projeto, coisas dessa forma, eu já gastei, tipo, lançando novos projetos, coisas desse tipo, sabe? Então, tipo, o que eu recomendo para você é participar de algum projeto existente. Só que, assim, você tem que avaliar também se o projeto existente, vamos dizer, condiz com o que você quer realmente fazer, sabe? Se você encontrar algum projeto que realmente tem a ver com seus objetivos, sabe? É legal porque você já vai ter um time, pessoas também para te ajudarem, sabe? Então, eu acho que é nesse caminho, assim. Não sei se você concorda comigo, mas foi a experiência que eu tive. Eu acho que a Gil falou tudo, assim, pelo menos da minha parte. Eu acho que talvez a primeira coisa que eu, pelo menos, penso quando a gente identifica um problema que ele é muito urgente é tentar primeiro entender se tem pessoas que já estão fazendo isso. E se não tiverem, aí a partir disso você tenta desenvolver alguma coisa. Então, se já tiverem pessoas que estiverem trabalhando com esses problemas que a partir da sua pesquisa você levantou, tenta se juntar com esse pessoal, manda um e-mail, tipo, manda alguma mensagem, a galera vai responder. O que as pessoas mais estão precisando agora é de ajuda, independentemente do projeto que elas tenham, elas estão precisando de ajuda. Então, acho que só de você entrar em contato, falar com o que você conhece sobre, que você pode ajudar de qualquer forma que eles estiverem precisando, acho que é a coisa principal. Se não tiver, aí eu acho interessante, talvez você pensar em jeitos que você consiga, você mesmo tentar levantar a iniciativa. E se você tiver que levantar alguma coisa sozinha, tentar nunca fazer isso sozinho, claro, puxando outras pessoas, mas se você tiver que levantar isso, é bem interessante você tentar começar bem localmente ou de uma maneira bem pequena para depois você entender um pouco como isso dá certo ou errado, e a partir disso você ir crescendo. Essa é uma das coisas que eu penso bastante. Mas, resumo, assim, eu concordo totalmente com a Ju. Acho que a melhor coisa é você entrar em um projeto, assim, que já esteja trabalhando com esse problema. E você perguntou também dos... Gil, você quer falar? Não? Tá bom. Você perguntou também da relação com os ODS, né? Acho legal você estudar também, tipo, se você quiser ver em que formas é conectado com os ODS. Como a Gil falou, tipo, cada objetivo, né, que são os 17, eles têm várias metas dentro deles, sabe? Então, tipo, mini objetivos dentro dos objetivos.
Então, isso é legal para te direcionar. Então, às vezes, tem alguma coisa que você quer trabalhar e está dentro desses objetivos. Então, você pode pesquisar melhor, tem no site da ONU. Mas, a princípio, assim, você falou que se você quiser trabalhar mais com essa questão de educação sexual, sabe? E eu acho que também tem a ver com o ODS 5, que é igualdade de gênero, né? E o ODS 1 também, que é erradicação da pobreza, e o ODS de redução das desigualdades também. Acho que, a princípio, é isso, assim. Não sei se respondeu a sua pergunta. Respondeu sim, nossa, muito obrigada. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode desmutar o microfone e fazer. Ou até, tipo, se alguém quiser falar também, não precisa fazer uma pergunta, mas quiser falar também. Sim. Bom, acho que não tem mais nada. Eu tava só. Eu também sabia que ia pegar isso. Gente, eu queria fazer uma pergunta. É uma pergunta barra elogio, eu não sei, mas eu queria muito saber, tipo assim, como é que vocês se sentem? Eu não sei, eu sinto que é como se fosse uma faísquinha, assim, que eu gosto muito dessa sensação de, tipo, olhar e ter, tipo, um monte de jovens nessa sala e eu falo, nossa, velho, olha o que a gente tá fazendo, tá ligado? Olha isso, olha esse poder. E aí eu queria saber, assim, se isso passa pela cabeça de vocês, como é que é, assim, a gente sentir que tá transmitindo essas ondas de mudança. Como é que é isso de dentro de vocês, assim? Eu achei muito fofa a pergunta. É muito bom, na verdade. É muito bom, principalmente quando a gente vê o resultado de algum trabalho que a gente está fazendo, sabe? Quando vem algum feedback positivo ou até mesmo negativo, porque a gente vê que está acontecendo alguma mudança, sabe? A gente vê que a gente está ajudando e isso eu acho que maior do que o impacto que a gente causa nos outros, eu acho que esse impacto vem pra gente, assim. E é muito bom e eu recomendo, assim, para todo mundo entrar em alguma causa social, porque é incrível, você conhece pessoas incríveis, projetos incríveis e é ótimo, de verdade. Não sei se vocês dois querem falar alguma coisa. Eu, assim, tipo, quando eu vejo coisas dessa forma, assim, eu sinto muita esperança, né? Que eu acho que é uma coisa que falta muito, né, na nossa sociedade hoje em dia, porque, cara, se a gente for parar pra pensar, sabe, a nossa geração, quantos problemas que a gente já não lida, sabe? A gente olha pro mundo, a quantidade de problemas acontecendo é de deixar qualquer pessoa muito triste, né? Então, realmente, esperança é uma coisa que a gente precisa cultivar e ela dá a força que a gente tem para a gente continuar lutando, continuar, sabe, trabalhando para um mundo melhor. Então, quando eu fui para Lala, cara, vi essa comunidade gigante de jovens latino-americanos trabalhando para construir uma América Latina melhor. Isso me deu muita esperança ver jovens criando suas próprias iniciativas, projetos. Eu realmente acredito que a Lala, e não só a Lala, mas todos esses jovens que estão hoje trabalhando para criar projetos, sabe, no futuro vão construir uma geração de jovens líderes melhores, mais honestos, mais responsáveis e que saibam cuidar mais um dos outros e construir uma paz melhor no mundo, sabe? Então, eu acho que cada um de nós, a gente tem que buscar sempre também ler notícias boas, sabe? Ter esperança para realmente acreditar que a gente consegue, sabe? Acho que isso é bem importante. Acho que
Para mim, eu fico feliz assim de duas maneiras diferentes. A primeira é acho que a mais óbvia assim, que é com mais pessoas participando e estando aqui, quer dizer que essas pessoas vão estar transformando a vida de outras pessoas, vão estar querendo só essa vontade de estar querendo criar projetos ou estar trabalhando com os ODS mostra que as pessoas estão engajadas com isso e não só estão engajadas com isso, mas que a gente precisa de quanto mais pessoas possíveis, sabe? Já passaram 5 anos desde já passaram 5 anos desde que os ODS foram criados e a gente só tem mais 10. Se a gente ficar, tipo, sentado em casa e não fazer nada, tipo, a gente não vai conseguir atingir. E quando a gente pensa em desenvolvimento sustentável, a gente não está falando só da palavra em si, sabe? A gente não está falando só de mudanças climáticas ou de erradicar a pobreza ou de coisas assim. A gente está fazendo de um mundo que ele consiga sobreviver em diferentes gerações, que a gente consiga que o mundo continue existindo. E quando a gente pensa no mundo continuar existindo, eu gosto muito de pensar que a gente consegue ir ainda mais a fundo nisso. Pensa em todas as coisas que você gosta, assim, na sua vida. Tipo, de você... Agora não em época de pandemia, mas quando você sai no final de semana com, sei lá, seus amigos e você gosta de... às vezes você vai num cinema, ou às vezes você gosta de ter aquela conversa mais da hora com aquela pessoa que você gosta muito, ou você ama a sua família, ou você, não sei, tem alguma religião, eu não sei as coisas que importam para você. Mas se a gente não atingir desenvolvimento sustentável, se a gente está cada vez mais gerando grandes desigualdades e a gente faz cada vez mais que a gente torne esse planeta inabitável, eu sinto que nada do que a gente se importa hoje vai continuar existindo no futuro. Então, para que as coisas que a gente valoriza, para as coisas que a gente se importa, para as coisas que tragam felicidade para a gente precisa desses jovens que estão aqui, de todas as pessoas agindo. E eu fico muito feliz que, a cada vez que eu vejo mais jovens trabalhando nisso, eu vejo mais gente trabalhando por um mundo que vai continuar existindo. E pelas coisas que eu amo na Terra, continuarem existindo também a partir disso. Né? E a segunda coisa que eu acho legal é que quando você se engaja com alguma coisa que é maior do que você ajudar em alguma causa ou alguma coisa assim, você acaba, às vezes, até trazendo sentido e propósito para a sua própria vida. Você acaba, às vezes, entendendo e lutando por algo que meio que traz essa vontade maior de você de acordar todo dia assim, falar, caraca, eu quero ajudar a transformar a educação no país. Eu quero, sabe, todos esses sonhos que as pessoas têm, eles movem as pessoas. E eu acho que a gente tá com 45 pessoas nesse Zoom agora, vendo 45 pessoas que têm essa vontade, eu fico não só feliz pelo impacto que eles vão ter positivamente no mundo, mas pelo como essa jornada vai fazer essas pessoas mesmo terem impacto em si mesmo, que é ter alguma coisa por lutar e ter alguma coisa para se motivar todo dia. Então, acho que essa segunda coisa, realmente o quão bem você lutar pelo bem no mundo faz bem para você também. Falei bem muitas vezes. Acho que estouramos o tempo. Já deu 8h05. Então, acho que agora a gente pode encerrar oficialmente. E eu queria agradecer todo mundo que veio. Foi muito, muito legal. Agradeço a Ju e o Breno pela companhia. Foi ótimo, gente. E espero que a gente faça mais eventos assim. Quero agradecer também a todo mundo que participou, a todo mundo que está presente, e também quero agradecer ao Inspiração e a Lala por ter me convidado para essa oportunidade incrível de estar conversando com vocês sobre os ODS. Vocês são incríveis, já me dão muita esperança, assim, de ver 40 pessoas, sabe? Tipo, numa reunião falando sobre construir um mundo melhor, sabe? Então, parabéns para todos vocês também.